ibn Abbas, um dos companheiros do profeta alayhi salatu wassalam e primo dele, narrou que certo dia o profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam estava sentado na companhia de Jibril alayhi salam. Ou seja, quem acompanhava o profeta alayhi salatu wassalam sabia, conhecia que em tal momento Nabi sallallahu alayhi wasallam tinha a visita, recebia a visita do anjo. Ou seja, Jibril alayhi salam, o anjo Gabriel estava com ele. Aí Abdullah ibn Abbas narra e diz: فَسَمِعَ نَقِيضًا, ele ouviu um barulho. Ou seja, um barulho que é resultado de algum movimento, de alguma coisa. فَرَفَعَ رَأْسَهُ, aí Jibril, o anjo, disse: esse barulho é o barulho de uma porta do céu que se abriu agora e jamais foi aberta antes de hoje. Ou seja, só foi aberta nesse momento. Depois disse: فَنَزَلَ مَلَكٌ إِلَى الْأَرْضِ, através dessa porta desceu um anjo do céu, desceu para a terra. Aí disse a mesma coisa também. E esse anjo jamais desceu para a terra a não ser hoje, a não ser nesse momento. Então isso são exclusividades para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma porta que se abre do céu jamais se abriu a não ser hoje. 2, um anjo que desce do céu para a terra jamais desceu do céu para a terra a não ser hoje. Aí depois veio o anjo e disse para o profeta alaihi salatu wassalam: Abshir binuraini, tenha a boa notícia de duas luzes que foram concedidas para você. Ou seja, esse anjo foi enviado especificamente para revelar ao profeta alaihi salatu wassalam essas duas luzes. Quais são? Aí ele citou, disse: Fatihatil Kitab wa Khawatim Suratil Baqarah. Tem a boa notícia de duas luzes. Al-Fatiha, que é Surat al-Fatiha, e o selo de Surat al-Baqarah, os dois últimos versículos de Surat al-Baqarah. Ou seja, significa que esses dois trechos do Coran não foram revelados a nenhum profeta antes de você, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É algo exclusivo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, uma porta que se abre do céu jamais foi aberta para alguém. Um anjo que desceu do céu para a terra jamais desceu para alguém além de você. 3, 2 trechos do Coran que são exclusivos seus. Al-Fatiha e o fim de Surat al-Baqarah. Depois, no fim, disse: لَن تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِّنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُمَا. Toda letra que você ler desses 2 trechos do Coran, Deus vai dar para você o que você leu. Significa, aquilo que você ler desses versículos, que tem du'a. Nesses versos nós temos pedidos, temos talab, du'a, prece, súplica. A gente em Surat al-Fatiha lê e pede: Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. A gente fez um pedido, pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente ao caminho reto. E no fim de Surat al-Baqarah também tem um du'a, um pedido. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi dito a ele: cada letra que você lê desses versos, desses versículos, Allah subhanahu wa ta'ala vai conceder a você aquilo que você leu, aquilo que você pediu. Então são duas luzes que foram dadas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fazem parte do Coran. É chamado luz porque guia e orienta o ser humano. Nós pedimos a Allah Azza wa Jal que sejamos sempre seguidores dessa luz, inshaAllah ta'ala. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.